Seja muito bem-vindo. Então vamos chegando aí. Vamos na pergunta de vocês, vamos solicitando para entrar aqui, para fazer a pergunta. Bom dia, erro é C, não é gás. O que pode ser? Até rimou, né? Erro é C, presta atenção, ó, erro é C. Eu tô lembrando do erro é C na X-Power, né? Na Midea, na Carrier, tá? Tô lembrando desse erro na Carrier. Então, erro é C. Se for nesse modelo, ele dá esse erro, ele diz que é fuga de fluido, falta de fluido, algo assim. Só que o que acontece? Quando, como eu já disse, até disse ontem isso, quando dá erro de fluido, de gás, falta de fluido, alguma coisa nesse sentido, pense o seguinte: como é que a placa, como é que a máquina, ela entende que está faltando fluido? Ela pega a informação do sistema através dos sensores, por isso a importância dos sensores estarem nos locais corretos. Então ele pega a informação vinda dos sensores, tá? E o sensor, se ele não variar da maneira que a placa espera que ele esteja variando, ele vai gerar erro de sensor. E aí, vamos lá. Vamos supor que eu espero que na saída do compressor, no tubo de descarga, esteja aquecendo a uma certa temperatura, quando começa a funcionar o compressor que está com fluido. Só que não aqueceu esse tanto, ou nesse ponto, né? Não aqueceu nesse ponto. Então o que acontece? Por não ter aquecido, a máquina entende que não tem fluido. Pô, o fluido está ruim. Não tem fluido. E aí o que acontece? Dá erro EC, tá? Dá erro EC na Midea, dá erro de fluido, de falta de gás. Mas o gás está ok, Lawanda. Então, cara, muitas vezes é só o sensor fora do local correto. Muitas vezes é só o sensor fora do local correto. E aí, se você pegar o sensor, botar ele no local correto e deixar ele funcionando, não funciona. Ontem mesmo, recebi um cara mandou um WhatsApp pra mim, da Decol Eletrônica, dizendo que... Não, minto, um aluno meu tava com máquina que na bancada ela não partia, não segurava, certo? Na verdade, sem fluido a máquina, o compressor rodava normal, e com fluido o compressor não rotacionava. E aí eu aconselhei ele a testar com o sensor aquecendo, o sensor de descarga aquecendo, o sensor de descarga, botando no local correto. Foi o que ele fez. Botou o sensor no local correto, no tubo de descarga, todos os sensores nos pontos corretos, botou fluido e mandou para o cliente e rodou. Né? Então, pelo fato de não estar lendo a variação de temperatura que ele espera quando a máquina está com fluido completa, por não estar tendo essa variação de temperatura, aí a máquina não deixava partir, não funcionava. A máquina não deixava funcionar. Tá? Então, muitas vezes, esses erros de falta de fluido é simplesmente o sensor. Ou troca o sensor ou põe o sensor no local correto. Ah, não, troquei o sensor estava no local correto e continua no mesmo erro. E aí pode ser o circuito de leitura de temperatura. O circuito que lê o sensor pode estar com algum problema. Tá ok? Então pode ser o circuito de leitura de sensor. Mas, muitas vezes, muitos casos mesmo, tá? O defeito tá na posição que o sensor fica no sistema. Às vezes o cara erra essa posição e dá erro de fluido, tá? Então, erro é C, eu analisaria a posição do sensor e o sensor, tá? Quais sensor, Lawanda? Todos, somente da condensadora, todos, tá? Analisa todos. Beleza? Espero que tenha respondido. Vamos lá, ó. Tem um LG Inverter 9000 BTUs e está dando um erro 26. Mas já testei todos os parâmetros do erro e todos funcionam. É problema na placa? Boa pergunta. Eu não sei o que é o erro 26. Me diz o que é o erro 26? Confriar. Me diz o que é o erro 26 que eu te ajudo, cara. Todos os parâmetros do erro. Que erro é esse? Qual é o parâmetro do erro? Eu não sei qual é o erro 26, cara. Eu não memorizo erros. Tem gente chamando aqui, vamos ver se vamos tirar a dúvida ao vivo. O que leva a condensadora a ficar com trepidação? Esse cara me segue desde os primórdios. Tá com mais de ano. Confriar, falha de comunicação na condensadora. Já eu vou falar, tá? Confriar. Fica aí que eu já respondi essa pergunta aqui, da caixinha, e depois eu volto para a tua dúvida aí. Agora sabendo o que é o erro, né?
falha de comunicação. Então vamos lá. Ó, o que leva a condensadora a ficar com trepidação? Cara, trepidação. Vamos lá. Se for inverter, ele tem várias situações, tá? É um pouco abrangente. Se for inverter, causa trepidação na condensadora, falando da parte eletrônica. Se tu inverter fase, o teu compressor fica trepidando. E às vezes ele nem parte, ele parte da falha, tá? Ele parte da erro. Porque se tiver com fluido, o fluido rotaciona no sentido contrário. Ele dá falha. Beleza? Então, tô até eliminando um pouco essa possibilidade, tá? Outro defeito é a parte mecânica, né? O compressor ele vibra. Normalmente ele vibra. Algumas máquinas vibram mais, outras máquinas vibram menos, tá? Porém, ele vibra e pode ser parte mecânica, a parte de isolamento dele, lá as borrachinhas dele estão soltas. Eu passei, onde eu moro, meu vizinho de frente, passou assim, uns 3, 4 meses, cara, com o ar-condicionado dele parecendo uma forrageira. Uma forrageira mesmo, pesada. E ele era um barulho horrível do mundo, cara. O cara escolheu ou dormia ou ficava com o ar-condicionado. E aí um cara foi lá e consertou, né? E ajeitou lá. Eu acho que o cara trocou o compressor. Às vezes o compressor tá ruim também, tá? O compressor muito barulhento é indício que o compressor está ruim. Certo? Então, o que leva a trepidação? Troca de fase. Quando é trifase, quando é o BLDC. Defeito na parte mecânica estrutural. Tem alguma coisa solta lá que fica batendo quando ele vibra. E o compressor ruim. Tá? O compressor pode estar ruim também e faz um barulho fora do normal, tá? Mas tem que ser mais defeito mecânico, não eletrônico. Às vezes algumas placas eletrônicas elas fazem barulho assim de parte. E aí depende muito do tipo de inversor e da frequência de chaveamento do inversor. E aí causa um barulho no compressor ou não. Mas geralmente é quando parte ou quando acelera muito, tá? Por exemplo, a Philco ela utiliza uma plaquinha que é meio que genérica e ela quando parte o compressor é um barulho ensurdecedor, cara. Mas geralmente é só quando parte. Tá, vamos lá, vamos voltar aqui com friar. Falha de comunicação da condensadora. Falha de comunicação da condensadora. Então, deixa eu ver qual foi a tua primeira pergunta, só para eu lembrar aqui. Tem uma energia inverte 9000 que está dando erro 26, que é erro de comunicação. Peraí. Erro de comunicação, eu já testei todos os parâmetros de erro e todos funcionam. O problema é na placa? Vamos lá. Erro de comunicação. Erro de comunicação. Primeiro passo que eu faço aqui, analisar fonte. Por que, Laonda, analisar fonte? Quando eu falo fonte, é ver se a máquina está energizando ou não. Tá? Por quê? Porque pensa comigo, ó, vamos pensar como uma placa eletrônica, como um dos meus mentores me aconselhava a fazer sempre. Vamos pensar como uma placa eletrônica. Se eu sou evaporadora, eu mando o sinal para a condensadora, energizo ela e espero ela comunicar comigo. Mando o sinal para ela de comunicação, mandou a pergunta e espero ela me responder. Se ela não me responde porque ela não energizou, eu alucino o quê? Pô, deu falha de comunicação. Vou dar falha de comunicação. Mandei o sinal, não está me respondendo. Só que a condensadora muitas vezes não responde, por quê? Porque ela não está sendo energizada. A condensadora não está sendo energizada e aí ela não manda o feedback por não estar sendo energizada, tá? Então, muito cuidado com a fonte, tá? Então, ele vê se está ligando os lags da condensadora, vê se está chegando nos níveis de tensão de 5 volts, 12 volts, 15 volts, 3,3, 1,8. Então, começa verificando nos níveis de tensão, começa verificando a fonte. Ah, não, está gerando tudo, a fonte está ok, os LEDs estão acendendo normalmente, está tudo perfeito em relação a isso. E aí eu vou para o circuito de comunicação. Olha, eu lá onde trabalho com manutenção eletrônica. Então, geralmente a placa está na bancada e eu tenho acesso à parte dos componentes eletrônicos. E aí, quando eu estou nessa situação, eu vou direto nos optoacopladores. Tá? E aí tem uma infinidade de aulas no canal onde eu falo sobre o circuito de comunicação. Tá? E aí, eu vou direto no optoacoplador, tá? Com um multímetro digital mesmo, na tensão DC. Você bota na escala lá, de 20 volts mesmo, e você consegue ver a tensão variando, oscilando nos pinos do optoacoplador. Ah, eu não sei o que é o optoacoplador. Cara, no canal tu vai achar alguma coisa. Análise datasheet, a primeira análise datasheet eu analisei o que é um optoacoplador, como é que ele funciona internamente. Então,
Terminou que a live, vai na análise de datasheet no canal do YouTube, tá? Quem não sabe onde é o canal do YouTube, na minha bio tem um link lá, clique, tem canal do YouTube, Telegram, se você não participa do Telegram, e tem como se cadastrar para receber notificações das aulas novas. Beleza? Então vamos lá. Fonte, depois eu vou nos óptos acopladores. E indo no ópto, geralmente a placa tem dois óptos, de maneira geral. Um ópto que envia sinal da condensadora para a evaporadora, eu estou na condensadora, tá? Na condensadora tem um ópto que envia da condensadora para a evaporadora e tem um ópto que envia da evaporadora, que recebe da evaporadora e manda para o micro da condensadora. Geralmente dois óptos, que eles ficam ao contrário um do outro na placa, geralmente um do lado do outro, geralmente, tá? Um do lado do outro, e aí ele envia o sinal, e aí, devido à posição do ópto, tem como saber qual é o ópto que envia o sinal da condensadora para a evaporadora e o ópto que envia o sinal da evaporadora para a condensadora, tá? Que recebe ou que envia. Então, eu vou lá, meço, tanto do lado do LED quanto do lado do ópto. Do lado do LED, a tensão vai variar até 1,5 volts, certo? Você vê essa variação desse pulso de 1,5 volts. Vê a onda na onda? Não, né? Tu não está com o osciloscópio. Precisa do osciloscópio para fazer esse teste? Não precisa. Com um multímetro digital, multímetro analógico, tu consegue fazer esse teste, tá? Porque teu objetivo é ver se tem oscilação de tensão. Então tu bota lá a tensão contínua em cima dos pinos do ópto, tá? Seja de entrada ou seja de saída, tu vai ver a variação de tensão. Se tiver variação de tensão, se não tiver, aí tu já matou o defeito. E geralmente não vai ter. Quando der erro de comunicação, não vai ter em um dos dois ou nos dois, tá? E aí, claro, tem que analisar todo o circuito de comunicação em detalhes. Analisa todo o circuito de comunicação em detalhes, pino a pino, seguindo do pino do ópto até o micro, do pino do ópto até a conexão de saída. Verifica sempre também o cabo de comunicação. E é esse o teste que eu faço quando é erro de comunicação. Isso em todas as máquinas. Esse circuito que eu falei para você, ele tem que se repetir, tá? Algumas marcas específicas que trabalham de maneira diferente, mas a lógica é a mesma. É uma comunicação serial que fica se comunicando entre condensador e evaporadora. Tá ok? Então eu faço esse teste. Manda aquele teste no borne, vendo a oscilação da tensão. Tu faz? Eu não faço, tá? Mas eu expliquei porque eu não faço, porque eu sempre estou com a placa aberta e bancada. Então é mais fácil para mim medir em cima do ópto. Até porque eu sei qual é a máquina, qual é o sinal que não está indo, que não está vindo. Se é da condensadora para evaporadora ou da evaporadora para condensadora. E esse teste em cima do borne, que o cara bota o negativo no neutro e o positivo no sinal, e vê se a tensão oscila, eu acho ele falho. Eu já testei ele em algumas outras máquinas. Como eu pego todo tipo de máquina aqui, algumas máquinas ele funciona, outras máquinas ele não funciona, tá? Então eu acabo não utilizando. Então, como eu não utilizo, eu não vou explicar ele, né? Eu falo do que eu utilizo. Então, quando eu falo de comunicação, eu analisaria esse circuito. Tem oscilação nos dois da onda? Aí eu vou seguir resistor alterado, capacitor alterado, trilha aberta. Dificilmente eu troco o optocoplador quando eu erro de comunicação. Dificilmente. Já aconteceu? Já. Mas de 100% dos casos de erro de comunicação, 99% é defeito fora do ópto. Tá? Trilha aberta, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Vamos para outras perguntas. Erro E3, ventilador. Erro P4, IPM. Porém, a máquina está funcionando normal. Fiz os testes, mas está tudo normal. Então, deu erro E3, deu erro P4 e tá tudo normal, tá funcionando normal. Então não tem erro, né? Eu não entendi. Refortec climatização, cara, não entendi de jeito nenhum. O erro E3, ventilador, beleza, já tinha falado. Erro P4, IPM, beleza. Porém, a máquina está funcionando normal. Fiz os testes, está tudo normal. Então não tem defeito, né, cara? Simples assim. Erro de posição do compressor, CC, erro 26. Erro 26. Tá falando do outro. Qual é o erro 26? Agora eu buguei. Erro de posição? Esse erro de posição do compressor é legal, cara. Muitas vezes é só a posição do... Ou é os capacitores ficam perto do IPM, ou é a posição mesmo, o VW, tá? Acredite se quiser, tem casos que a gente troca. Não, mas tá certo, eu bati U com U, V com V e W com W. Mas tem casos aqui que a gente já pegou que tava errado. De fábrica, sei lá, algum motivo. A gente inverteu e rotacionou e foi-se embora. Funcionando normalmente. Cassiano Ferreira, Samsung 9K sobre corrente do IPM. Já analisei as trilhas e os resistores que faz a leitura, inclusive o shunt. Estou desconfiando do comparador MV324Q, mas não sei testá-lo. Eu também não sei. Então, tem que trocar. Tem uns componentes, cara, que
Tem um teste que dá para fazer com ele, mas é fora da placa, não vou conseguir explicar agora aqui na live. Mas sobre corrente, de maneira geral, é todo o circuito do shunt, né? Já analisou todas as trilhas, todos os resistores, faz a leitura. E o shunt, e não deu nada, eu trocaria o comparador. Lembrando que na Samsung, ela tem vários pontos de medição de tensão, tá? Que pode dar sobrecorrente. Tensão? Sobrecorrente não, como assim? É isso mesmo, a placa, ela entende níveis de tensão, cara. Ela lê níveis de tensão. De tensão, né? De intenção não. Ler níveis de tensão. Então, como ela lê ali o nível da tensão, em alguns pontos, ela lê níveis de tensão, então, se abrir alguma trilha, algum problema, ela faz leitura da tensão alternada antes da ponte, depois da ponte, a tensão DC do IPM, então esses circuitos todos podem estar dando uma analisada e ver se é alguma oxidação, tá? Mas eu trocaria esse comparador se tu tiver outro de outra máquina, troca para ver se é ele. Às vezes é muito ele, às vezes é nível de tensão, cara. Lembrei agora. Tem uma aula no canal, inclusive, sobre isso. Sobre corrente, acho que foi na LG. Que o problema estava na fonte. Ó, tem esse comparador que tá me dizendo aí, MV324Q. Esse comparador tem uma alimentação dele. Geralmente, eu vou alucinar que pode ser 15 volts. Vou alucinar aqui, não estou lembrando, tá? Então, vai ter que analisar quais são os pinos de alimentação dele aí e ver qual a tensão. Mas, geralmente, vamos dizer que era 15 volts. Na placa que eu peguei lá era 15, se eu não me engano. Pelo que eu me lembro, é 15 volts. E aí a tensão de 15 volts estava caindo e gerava o erro de sobrecorrente quando queria partir o compressor da erro de sobrecorrente. Então verifica, troca os capacitores eletrolíticos da fonte de baixa, né? Troca o capacitor que alimenta esse CI comparador. Ver se vai sumir esse erro. Já peguei uma situação parecida que o erro sumiu quando eu troquei o capacitor porque a tensão estava caindo. A tensão do comparador cai e aí o comparador perde referência, né? Ele acaba mandando um sinal dizendo que está com sobrecorrente, mas nem está. É só a alimentação dele que está baixa e aí ele faz a leitura errada. Tá? Manta acústica no inverter estraga o compressor devido a ela ficar úmida. Já retirei ela no on-off por causa de oxidação. Isso aí não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Mas vamos lá, vamos tocar essa ideia sobre isso, sobre a manta do compressor, certo? Estragar, eu acho que não estraga não, né, cara? Ela tá lá porque tem algum motivo. Só que tem algumas situações. Por exemplo, aqui em Fortaleza tem uns clientes que são de Sobral. Sobral é uma cidade muito, muito quente aqui do interior. Beleza? Quente demais. Quente demais mesmo. E por ser muito quente lá, eles têm o costume de tirar uma manta térmica do compressor. Por quê? Porque a máquina funciona um tempo e fica desarmando pelo termostato, cara. O termostato fica tirando o compressor, porque ele aquece muito. Então eles tiram a manta, né? Aí tira a manta, que protege ali, manta acústica, como está dizendo aí, e por causa do aquecimento do compressor, porque senão ele não funciona. Então tem casos e casos. Eu já também cheguei a retirar por causa de aquecimento. Cheguei a retirar muito por causa de aquecimento, tá? Mas ficar úmida e oxidar pode acontecer sim, tá? E muito cuidado, sempre verifiquem, tocar nessa questão, sempre verifiquem o corpo do compressor, tá? Muitas vezes a máquina dá erro de compressor, quando vai ver, uma vez a gente pegou, inclusive foi meu pai que pegou, tava dando erro de compressor, uma Samsung, chegou aqui no laboratório, funcionava normalmente, chegou lá, tinha uma oxidação gigantesca no fundo do compressor, tá? Que tava desmanchando. Então, o compressor estava ruim, estava atingindo internamente já o compressor. Né? Então, o compressor em si, a oxidação corroeu o compressor e ele estava ruim. Então, dava erro de compressor, a placa estava correta. Então, muitas vezes, o compressor está ruim, a máquina dá falha de compressor, mas é porque o compressor está realmente ruim. Então, não ache que compressor inverter não dá problema, tá? Ele dá bastante problema, sim, beleza?
Ó, já tirei por causa de oxidação pela manta, mas inverter ainda não. Pois é, inverter eu não lembro, eu só lembro da situação de oxidação, eu não lembro lá se era por causa da manta, tá? Se era por causa da manta que oxidou, é, mas tinha, tinha corroído, a oxidação tinha corroído o compressor, tá? Ó, aqui em Mossoró a gente tira por causa do aquecimento. Dá 45 graus na sombra. Muito bom, exatamente. Aí Sobral é essa pegada aí também, cara. É essa pegada. 45 graus na sombra também. Sala da climatização, boa tarde, meu brother. Tudo bem, né? Ó, o Gleidson falou que ela fica úmida. Exatamente, fica, mas não é para ficar, tá? Porque é para ser protegido, né? Mesmo que fique fora, não é para ter, não é para estar entrando água ali naquela região, não. Tá? E se entrar é para sair logo pela parte de baixo ali, né? Tá? Se acumula água, é... beleza, retirar, né? Como eu disse aqui, os caras retiram porque aquece muito, que é muito quente. E aí auxilia na refrigeração. Beleza? Espero que tenha clareado aí. Não sei se estraga o compressor por umidade, mas depende da situação, né? Se o local é muito úmido, se aquece muito. Aqui não tem esse problema de umidade, tá, pessoal? Aqui na região Nordeste é tudo muito quente. Erro de DC-Link da Samsung. Erro de DC-Link da Samsung. Vamos falar de DC-Link, né? Vamos falar de DC-Link, DC-Link, DC-Link. Vamos lá. Trocar uma ideia sobre DC-Link. Que horas são? Ó, DC-Link. E aí, o cara pediu da Samsung, mas vou abranger, tá? Vou falar de maneira geral. Na Samsung, ela tem dois relés, tá? Que batem lá e que acionam o DC-Link. Esses dois relés são bem característicos. Mas DC-Link nada mais é do que a tensão do barramento do compressor. Do barramento do capacitor de potência, desculpa. Que a mesma tensão vai lá para o IPM, tá? É os 310 volts. Todo erro envolvendo DC-Link, você começa por onde? Medindo esses 310 volts. Ah, não, tem que dar 310? Muitas vezes não vai dar 310 volts, cara. Por quê? Porque na tua região não tem esse nível de tensão. A tua região não vai ter esse nível de tensão. Tá chegando dos 190 e tanto, não vai dar 310. Dá 290, 280, tá? Mas deu abaixo de 250, 260, já vai dar RDC-Link, geralmente, tá? Na grande maioria dos modelos já começa a dar RDC-Link abaixo de 260, já dá falha, beleza? Ah, não, eu energizei, tô vendo a tensão 310 volts, tá limpinho aqui, bonito. Mas quando parte o compressor, dá RDC-Link. O que é que pode ser? Pode ser que quando tá partindo o compressor, tá derrubando a tensão, tá? E aí dá RDC-Link. E aí pode ser tanto problema no capacitor, quanto o PTC estiver no circuito, ou o compressor esteja ruim, esteja puxando alta corrente do sistema e o sistema não está aguentando, tá? Mano, mas não, tá dando tensão baixa direto. Então eu verificaria logo os capacitores de potência. Aqueles capacitores maiores da placa. Quando eu falo capacitor de potência, aqueles capacitores maiores da placa, tá? Então, analisarei aqueles capacitores e... mano, mas tem a tensão, não tá caindo e veio esse dado desse link. Pode ser no circuito de leitura, tá? E tenha em mente que leitura desse link é feita por uma sequência de resistores altos que baixam a tensão 310 até um certo nível de tensão. Eles vão derrubando a tensão e lá embaixo, lá no último resistor, a gente tem uma amostra da tensão, que ela vai variar de acordo com o nível da tensão maior. Porque eu sei qual é o valor de cada resistência, a placa sabe qual é o valor de cada resistência e sabe quanto é que tem que ter aqui quando lá estiver 310. Então essa tensão aqui, vamos lá, eu vou derrubando aí 310, cai para, sei lá, 150, de 150 cai para 75, 75 cai para 20, que cai para 10, cai para 5 volts, último resistor. E lá esse último resistor, a placa lê aquele nível de tensão de 5 volts. Eu sei que se ele tiver 4 é porque o 310 está com, sei lá, 260. Se ele tiver 3 volts é porque o 310 está com 100 e tantos volts. E aí ele tem que dar erro. Tá? Então ela pega uma amostra dessa tensão e lê. E aí, geralmente, manda para o comparador faz a comparação e manda para o microcontrolador o sinal. Então, se está no nível de tensão, não está caindo, está tudo ok, 310 volts no capacitor de potência, né? Quando eu falo 310 de maneira teórica, tá? Entendo que de 270 a 310 dá para rodar, certo? Se manter esse nível de tensão, né? Então, se está tudo ok,
geralmente é de leitura de tensão. A leitura de tensão, geralmente essa sequência de resistores altos que derrubam a tensão, vai ter que procurar na placa do barramento, né? Pega o positivo do capacitor e procura. Do positivo vai ter alguma sequência de resistores de tensão e é ele que faz a leitura. Tá ok? Não Tudo sei bom, se você cara? lembra de mim. A gente Lembro se encontrou demais, lá na cara. Febrava. Lembro demais. Tudo No, bom? no seu vídeo aí, quando você coloca, sempre eu passo pelo final. Aí eu tô dando sempre uma olhadinha. Como é que você Show tá? de bola. Tudo bem, né? Essa é a pergunta que eu fiz para você. Vou Hum, refazer novamente, né? vamos Que lá, vamos aí trocar ideia. eu te perguntei se você ia abrir na aula presencial e se tinha algum projeto ou aí na sua cidade ou projeto em regiões, né? Você falou, cara, eu tô amadurecendo, tô pegando esses feedback aí, né, para poder ter uma noção melhor do rumo que eu vou tomar, né? Aqui, eu tô falando de Brasília DF, né? Show. Aqui nós temos poucos profissionais que foi formado na área de eletrotécnica, né? Para trabalhar com placas eletrônicas. E o monopólio deles são muito fechados para abrir esse conhecimento. E assim, e foi treinado pelo professor que você conhece, o Roberto Messias, né? Então, cara, o cara é um monstro também, só que conhecimento limitado pessoal, acho que não quer expandir esse conhecimento, quer reter. Então, assim, por que, que a gente muitas vezes leva mais em consideração a aula presencial? Porque às vezes uma coisa que está com acesso muito fácil, a gente às vezes não tem essa. Mas quando a gente paga, ou quando a gente está ali presencial, tirar a dúvida na hora, então é outro grau de conhecimento mais apurado. E nem sempre nessa nossa área a gente consegue obter todo tipo de erro naquele momento. Vai aparecendo serviços, próprio cliente, a gente pega a placa, apresenta uma coisa, e na sala de aula a gente tira. Eu estou te falando porque também na parte de refrigeração, parte mecânica, eu já, na empresa hoje eu, graças a Deus, tenho a minha, mas tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa que também ministrava cursos, e eu ajudei a ministrar alguns cursos. Então, assim, a sala de aula é uma coisa diferenciada, né? Com Então a gente certeza. vai tendo uma aula, vem uma dúvida corriqueira do dia a dia de outros técnicos, né? Então assim a gente vai aprimorando, né? Então assim era essa a minha pergunta para ti aí, se você já amadureceu essa ideia aí, porque aqui no DF eu tô assim necessitando de obter mais conhecimento para expandir esse mercado aqui também. Entendi, entendi. Ué, como eu te disse, estava amadurecendo e realmente estava, cara. É uma coisa que eu quero fazer, né? Você foi uma pessoa que falou que, tipo, como tá dizendo agora, teve outras pessoas, teve um cara de Mossoró que falou comigo, teve um cara de Salvador, tipo, para levar, né? Fazer um treinamento de, sei lá, um final de semana e tal, uma coisa Isso. mais intensiva e tal. E eu tava maturando mesmo a ideia. Só que aí veio essa parada Não. geral, não pode nem Esse, aglomerar, né? mom- esse Mas, momento não é um momento oportuno, mas, exatamente. né? Mas eu pretendo sim, sabe, cara? Pretendo sim. Até para poder voltar a ter contato. Eu dava aula em curso técnico, então eu sinto a falta, às vezes, de estar em sala de aula, ter aquela brincadeira, aquele feedback na hora mesmo, tá? Não, Então, porque estrutura, se a gente for pensar em espaço físico, montar isso, às vezes não funciona isso com grandes empresas, como a gente já vê em alguns treinamentos, mas assim, amadureceu essa ideia. Você tem uma estrutura que deixou sua equipe aí, poxa, eu vou ganhar campo, eu vou buscar mais conhecimento, mais matéria aí fora, vem para Brasília, a gente me avisa aqui, a gente junta umas duas, três, quatro empresas aí, junta uma galera legal, prepara um ambiente, e aí a gente vem aí com um prazo aí, uns dias aí, para a gente mostrar um pouco do campo aqui, monta uma estrutura e a gente vai fazendo essa aula. Sei que é de grande serventia esse conhecimento aí, expandir nessa parte aí de placa eletrônica, principalmente inverter aí, que tem batido em muita gente, né? exatamente, exatamente. Mas vai acontecer sim, Entendeu? cara. É um projeto que eu tenho vontade de sair do papel, assim.
E pretendo mesmo, de verdade. Tava até conversando com o Job, né? Com o Job viaja aí, fazendo treinamento e tudo. E para entender um pouco mais como é que ele faz, como é que funciona, quais os trâmites que ele faz. Mas pretendo sim, né? Inclusive ter aqui também, começar fazendo aqui, testando isso Pois aqui, é. fazendo, modelando aqui um treinamento, como é que fica um treinamento, sei lá, de um final de semana, como é que fica, se fica legal Legal, mesmo, então, entendeu? interessante. Assim, não deixa de avisar, não, cara. Quando Pode tiver deixar, pode assim, você deixar, pode procura deixar. uma E data. sobre, e sobre o que tu falou no começo, galera, esconder muito conteúdo, né? Eu tava discutindo isso ontem com o Mário aqui, que é o técnico aqui Ah, da empresa, e ele começou a citar uma pessoa, ó, vou entrar em contato com um cara aqui e tal. Quando eu disse que trabalhava com computação eletrônica, ele parou de me responder. E por incrível que pareça, o mundo é muito pequeno, né, cara? Ele foi me mostrar quem era o cara e eu conheci o cara. E o cara já tinha pego altos, já tinha ajudado o cara muito, entendeu? Ajudado muito de trocar ideia, como eu ajudo todo mundo que tá aqui e tudo, sei, de sei. mostrar aula, de trocar ideia, de tirar dúvida e tudo. E disse, caraca, eu ajudei o cara pra caramba e ele foi ajudar alguém e ele não sentiu, não quis, né? Não, Se trancou, entendeu? Então eu rola até, muito eu isso até, aí. eu até entendo. O que que acontece? Esse cara aqui, em Brasília, ele, cara, fez uma estrutura no começo, assim, coisa assim, top pra gente que chega assim sem tempo e já tá no campo. Você se deparou com uma placa dando algum erro ou alguma avaria, então ele já tinha uma estrutura que ou ele, quando você chegava, ou ele arrumava na hora a placa para você na hora ali, ou ele E já tinha uma similar lá, já recondicionada ou zero, para te repor e você não demorar muito em levar a máquina para o teu cliente. Então, ou seja, no máximo você chegasse lá, tempo que você ia durar lá, mais ou menos, 1 hora e meia, 2 horas, ele te entregava a máquina redonda. sensacional. Ele já tinha uma estrutura, só que como o conhecimento limitado do pessoal, não tendo vamos dizer assim, esse acesso a esse nível de conhecimento, as pessoas ficavam limitadas a eles. Então a demanda Uhum. começou a aumentar. Então, quando começa a aumentar, aumenta capital, também aumenta ou diminui o QI do cara, como se o cara fosse sabe? Aí, assim, começaram a agir, deixa a máquina aí, vamos abrir o OS, passa um dia, 2 dias, e começa a dificultar essa triagem, essa comunicação que a gente tem que ter como terceirizado, pega, vai na casa do cliente, identifica o erro, fala um valor, mas o cliente fica ali esperando o teu feedback para dizer quando é que vai entregar, reinstalar, e aí você não tem essa interação mais com o cara da placa, porque tem uma demanda muito maior. E aí, por erro mesmo, que eu acho que é erro deles, e não treinar para obter mais gente trabalhando para ele, para que ele também possa desenvolver isso. Então, assim, é nesse sentido que eu vejo, como proprietário da SN Ar-Condicionado aqui em Brasília, ter esse diferencial. Eu posso estar indo a campo, posso estar fazendo esse treinamento, posso estar resolvendo, nem que eu não resolva na hora, traga, volte para dentro da oficina, conserte com o meu um ou dois ajudante ou outro técnico, para que também passe essa informação, para que quando você chegue no campo, você não fique perdido de dar algum diagnóstico, porque cliente hoje, ele sente confiança quando a pessoa passa um grau de conhecimento. Então, assim, você chegar e não souber falar nada, então, assim, você ali perdeu o cliente na hora, né? Ele vai procurar outra pessoa fazer, porque hoje se tem muito orçamento, né? Questão financeira, o cara quer um, quer dois, quer três orçamentos. Não estou dizendo aquele cliente fiel que já conhece teu trabalho, sabe como é que é o grau de profissionalismo, mas é nesse sentido assim que a gente tem que buscar esse conhecimento para ter crescimento, tanto conhecimento em empresa, né, e pessoal também, Show de bola, é isso aí mesmo. E aí, entendeu? cara, porque eu tô de olho aqui, porque o Instagram, quando dá uma hora de live, ele fecha aqui a live. Ele fez, Aí tá certo? perto de dar uma hora. E aí eu, Beleza. pra finalizar aqui, vou ter que finalizar por causa do Instagram. Valeu demais pela contribuição, muito, muito top mesmo. Sempre Tranquilo, vou conversar contigo, cara. Viu? tô sempre aqui. E te aconselho também a amanhã, amanhã, tá tendo eu tô fazendo um treinamento, esse treinamento que eu ia fazer para clientes aqui, tô fazendo lá no Certo. YouTube.
já tem 4 aulas lá e é focado para instaladores. Botar para teus, Tá. tanto tu assistir quanto teus funcionários aí e tal. Beleza? Então, tipo, vai ajudar bastante, que é identificar código de erro, como restringir defeito da placa, como fazer teste lá na máquina do cliente, os principais testes que você pode fazer. Então, o treinamento é focado para justamente a galera que está nesse período mais parado aí, infelizmente, mas aproveitar para se desenvolver e aprender um pouco mais. Beleza, meu Sim, querido? tranquilo, meu querido. Um Um abraço, muito abração, obrigado. Saulo. Valeu, cara. Um Tamo abraço, junto. valeu. Alô. Então é isso, galera. Teve mais pergunta aqui? É. Então é isso. Vou finalizando aqui a live. Até amanhã. Valeu demais todo mundo que mandou pergunta. Valeu demais todo mundo que apareceu aqui ao vivo para trocar ideia. Valeu, um abraço. Fique com Deus.